Olá, olá, sétimo ano, tudo de bom com vocês? Tranquilo? Vamos para a nossa aula número 8. Tipos de sujeito. Disciplina Língua Portuguesa, a turma sétimo ano. Quais são os tipos de sujeito? Os tipos de sujeito se classificam em 5 categorias: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oculto ou desinencial e oração sem sujeito. Nós vamos estudar agora um a um. Falando em tipos de sujeito, já estudamos um pouquinho sobre eles em sala de aula. Caso não se lembre, acesse esse site aqui, ó, Escola Kids, uol.com.br, português, oração, sujeito e predicado. Mas não se preocupe, pois juntos relembraremos o conteúdo analisando o exemplo a seguir. Pedro é um bom garoto. Quem é um bom garoto? Pedro. Pedro é o sujeito. O que estão falando do Pedro? Que ele é um bom garoto. Um bom garoto é o predicado. Então, o sujeito é Pedro. O que estão falando do Pedro? Que ele é um bom garoto. Dessa forma, temos que o sujeito é o termo sobre o qual informamos algo, que é Pedro. E o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É um bom garoto. Pois bem, a partir de agora iremos ficar um pouco mais craques nesse assunto, pois conheceremos quais são os tipos de sujeito. Vamos lá então? Sujeito simples. Denominamos de sujeito simples aquele que possui somente um núcleo, uma palavra mais importante. E você sabe o que é o núcleo? Vamos lá. Quando falamos núcleo, logo pensamos em centro. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante que existe dentro do sujeito. Ou seja, se ela for retirada, a informação ficará sem sentido. Assim, voltemos ao exemplo anterior. Pedro é um bom garoto. Pedro é o sujeito, um bom garoto, o predicado. Nesse caso, temos o sujeito simples, cujo núcleo, a palavra de maior valor é Pedro. Sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo, isto é, ele pode ter 2, 3 ou até mais núcleos. Observe o exemplo que tão logo entenderá. Observem aí. Eu e meus amigos fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Eu e meus amigos. O predicado, fomos ao cinema. Percebemos que há 2 núcleos nessa oração. Eu e meus amigos. Então, se tem 2 núcleos, o sujeito é composto. Sujeito oculto ou desinencial. Há livros que você vai achar oculto, há livros que você vai achar desinencial. Como o próprio nome já nos indica, o sujeito oculto é aquele que não está claro aparentemente na oração. Mas será que podemos identificá-lo por meio de uma outra pista? Primeiro, vamos ao exemplo. Acordei feliz. Constatamos que a terminação do verbo acordar, até o D é o radical. Ei é a desinência verbal. Se refere à primeira pessoa do singular, caso eu, do pretérito perfeito do modo indicativo. Então, quem acordou cedo? Não, quem acordou feliz? Eu. Eu acordei feliz. Sendo assim, mesmo que o sujeito não esteja expresso, explícito claramente, podemos percebê-lo por meio da terminação verbal, ou seja, assim identificamos a qual pessoa ele faz referência. Acordei feliz. Aí eu pergunto para o verbo: quem acordou feliz? Acordei. Eu acordei feliz. Então, eu é o sujeito oculto ou sujeito desinencial. Sujeito indeterminado.
Mais uma vez, estamos diante de um sujeito que também não aparece de forma clara, de forma explícita, e ele somente se relaciona a dois casos específicos, que tal conhecê-los? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, eles ou elas, e não se refere a nenhuma palavra já mencionada na oração. Exemplo: estudaram para as avaliações. Quem? Eles, elas, eles e elas, eu não sei. Agora perceba este outro caso. Os alunos mostraram que são aplicados, estudaram para as avaliações. Será que o sujeito é o mesmo do anterior? Certamente que não, pois o verbo estudar agora está se referindo a um sujeito que já existe, que no caso, os alunos. Então, no primeiro exemplo, não tem nenhuma referência de quem estudou. Então, o sujeito ele é indeterminado. No segundo caso, como tem uma oração antes, eu retomo o verbo e vejo que quem estudou foram os alunos. Então, nesse caso aí, o sujeito é simples. Quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Necessita-se de jogadores mirins. Necessita-se. Alguém está precisando de jogadores. Eu não sei quem é. Alguém. Ele, ela, não sei. Oração sem sujeito, ou também chamado de sujeito inexistente. Esse tipo é assim denominado pelo fato de o predicado não fazer referência a nenhum tipo de sujeito. Outra questão é que ele está relacionado a alguns casos específicos, aos quais devemos ficar atentos. Perceba quais são eles. Primeiro, quando o verbo da oração indicar um fenômeno da natureza, como, por exemplo, chover, trovejar, relampejar, nevar, entre outros. Choveu muito ontem. Trovejou bastante. Oração sem sujeito. Não tem sujeito, não tem ninguém aí que tá praticando a ação. Quando o verbo haver indicar a ideia de existir, ou quando indicar a noção de um tempo que já se passou. Para ficar ainda mais claro, vejamos alguns casos. Há garotos jogando no pátio. Existem garotos jogando no pátio. Quando eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir. Há 2 meses não visito meus avós. Há 2 meses. Então, já se passaram 2 meses. Então, o verbo haver é indicando tempo. No caso dos verbos fazer e estar, quando indicarem tempo ou clima, vamos ver. Faz alguns anos que me mudei daquela cidade. Faz alguns anos, quer dizer, passaram-se alguns anos. Oração sem sujeito. Está frio. O verbo está indicando clima. Com o verbo ser indicando data, hora, distância. Veja. São 10 de outubro, data. São 2 horas, indicando hora. São 4 quilômetros daqui até lá, indicando distância. Então, são todos exemplos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, fazendo uma pequena revisão. Nós vimos nesse vídeo que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração, que o sujeito é quem pratica uma ação ou de quem se fala alguma coisa. Pedro é um menino bonito. Pedro é o sujeito, um menino bonito é o que estão falando dele, é o predicado. O sujeito é simples quando só tem um núcleo. O sujeito é composto quando tem mais de um núcleo. O sujeito é oculto quando não está claro, não está óbvio quem praticou a ação, mas eu retomo a desinência verbal e descubro o sujeito. O sujeito indeterminado, quando não tem nenhum verbo, nenhuma frase antes para identificar quem é o sujeito ele é indeterminado. Quando tem algo antes para retomar, nós sabemos que o sujeito é simples ou composto.
O sujeito é inexistente ou oração sem sujeito, quando os verbos que indicam fenômenos naturais, o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver indicando tempo, o verbo fazer indicando clima, né? Tudo, a oração sem sujeito é quando eu não posso identificar o sujeito. Aqui são os sites que eu pesquisei. Faça as atividades no site da prefeitura, naqueles exercícios do site conectados, há vários exercícios sobre sujeito e predicado. Se tiverem dúvidas, mande e-mail, né, para mim, ou acesse o canal do YouTube. Bons estudos, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.